Hoje tem vídeo de foto de tangerina, fotos com essas tangerinas lindas em miniatura e que eu usei apenas uma fonte de luz. Pois é, eu vou te mostrar nesse vídeo como fazer fotos como essas, usando só uma fonte de luz, seja um flash, seja uma luz natural e basicamente sabendo usar a técnica e a criatividade para fazer fotos impactantes. E é claro que se você tem vontade de fazer fotos diferenciadas e transformar a fotografia numa ferramenta para a sua vida, transformar também, aproveita que nesse vídeo você vai aprender muita coisa. Olá, eu sou Andréia Marliere, bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino fotografia de alimentos, muito mais do que simplesmente um clique. Eu te ensino a se transformar em um fotógrafo de alimentos diferenciado ou usar a fotografia como uma ferramenta para transformar a sua vida. Pois é, a fotografia ela pode ser uma ferramenta transformadora e nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível aflorar esse lado artístico que você tem com técnicas relativamente simples e que não vão precisar de muito conhecimento de fotografia, muito mais a parte da criatividade e a sensibilidade do seu olhar para fazer imagens assim. Para essa foto, eu utilizei uma fonte de luz, um flash, em que eu usei um difusor na frente. Nesse caso, eu trabalhei com um flag, que é esse que você está vendo aqui atrás, que ele é nada mais do que um difusor preso numa estrutura fixa. Esse difusor, esse flag, ele é muito utilizado em estúdio porque ele não é muito fácil de transportar, ele é relativamente grande, ele é quase do meu tamanho, para dizer a verdade, e ele precisa de uma estrutura, de um tripé para ele se fixar. Para estúdio ele é perfeito, você não vai ver nenhum fotógrafo de estúdio sem utilizar esse tipo de recurso, mas para você que está começando, você pode simplesmente usar uma cortininha daquelas de tecido, de voal, sabe aquela cortininha de quarto de bebê, bem fininha? Aquilo ali já é o suficiente para você colocar bem esticadinho na janela da sua casa, ou no arame, ou em alguma sustentação e já usar com o mesmo, com a mesma finalidade que esse daqui. Inclusive, você, no futuro, quando estiver fazendo os meus workshops, aproveita para participar. De tempos em tempos eu faço um workshop gratuito, onde eu mostro, inclusive, deixo ali links para o pessoal saber como fazer, inclusive um flag como esse com um cano de PVC. Então fica atento aí quando tiver o próximo workshop para você participar. Se você está chegando aqui agora, não me conhece, não sabe, né, como é que funciona, aproveita que aqui no descritivo desse vídeo tem o meu Instagram e tem também um link para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, onde eu aviso dos próximos vídeos, das próximas lives, inclusive dos workshops gratuitos. Então aproveita e coloca aqui no descritivo, depois de assistir esse vídeo, aproveita e entra para você ver os links. Mas, falando do flag, foi o que eu utilizei, porque é o recurso profissional que eu uso aqui no meu estúdio. Fora isso, você pode usar, inclusive, um rebatedor, né, que tem a parte de dentro, um difusor flexível, não importa. O que importa é que você vai usar uma luz difusa para que ela faça essa luz suave em cima das frutas. O outro ponto foi utilizar frutas selecionadas e delicadas, nada daquelas mexericonas, aquelas cascas super grossas, feionas. Eu escolhi essas, que são as mini tangerinas, lindas, lindas, que a gente comprou no Hortifruti e que elas têm assim um tamanhozinho, vamos dizer assim, de uma bola de ping-pong, dá pra ver aqui pela minha mão. E com isso você consegue brincar com a cena de uma forma que ela fique muito mais delicada, não fique aquelas frutas grosseiras. E elas são muito mais fáceis de você colocar e arranjar dentro de um suporte, dentro de um pote, que foi o que a gente fez nessa foto, que daqui a pouco você vai ver. Mas o primeiro detalhe que eu precisava era fazer com que essa luz viesse só nas minhas frutas, que elas realçassem. E aí o que eu fiz? Eu criei uma atmosfera, coloquei um cenário todo mais escuro. Usei uma madeira preta, que eu fiz uma customização. Usei também um cubo de madeira, que eu também customizei. E um fundo de vinil maravilhoso da minha amiga Vanessa Paulinelli, que imita ali um concreto
coloquei no fundo para que ele pudesse ficar mais suave. E toda a cenografia foi trabalhada em cima desses tons mais escuros, porque quando a luz batesse, eu tinha o realce, né? Toda aquela força da cor da tangerina em contraste com o tom escuro dos objetos. Se eu colocasse em cima de um objeto branco, de um objeto claro, ela ia se apagar, ela ia ficar sem o impacto que eu quis trazer para essa foto. O segundo ponto é trabalhar com a foto vertical, para que a gente pudesse, né, ter o efeito das gotinhas, que eu estava cismada, porque eu queria dar um efeito como se tivesse chuva caindo em cima dela. Só que eu fiz isso dentro do estúdio. Então foi uma tarefa árdua e eu vou te contar daqui a pouco o que eu acabei tendo que fazer. Por mais que eu já trabalhe há anos como food stylist, por mais que eu já use recursos profissionais, dessa vez eu testei os meus sprayzinhos, né, aqueles que você compra em farmácia, que tem um spray super suave. Eu testei a técnica mais profissional que eu uso, que é a manual, onde a gente usa a escova de dente. Só que no final das contas eu testei também borrifador de planta, fui testando tudo para poder simular essa gota de chuva de uma forma controlada. No final, olha só o que eu tive que fazer. Eu acabei usando uma folhagem mergulhada numa caneca de água e joguei como se fosse chuva mesmo, fazendo várias gotinhas. Mas eu vou te mostrar como é que foi esse processo do clique. Antes eu quero te falar de como é que a gente fez a composição, o que eu precisava ali dispor para que ela ficasse bacana, para que ela ficasse bonita. Bom, então depois que a gente colocou o cenário, eu precisava do volume, da altura. E eu precisava descobrir ali como é que eu ia fazer. Então a primeira coisa que eu ia mais destaque, eu queria mais destaque para o bowl e com as tangerinas dentro. Só que eu precisava de tangerinas também para o meu cenário, composição. E aí o que eu acabei fazendo? Precisei colocar ali um enxertozinho para poder não gastar todas as minhas tangerinas dentro do pote e sobrar também para usar do lado de fora. Tudo bem, não tem nenhum problema. Você pode comprar aí uns 2 quilos de tangerina e fazer a sua cena. Mas, sinceramente, cada tangerina dessa custa R$2. Para que eu vou comprar 500 tangerinas se eu posso colocar ali dentro do meu pote simplesmente um papel amassado e fazer o fundo e não precisar gastar todas elas. Mas se você preferir fazer com a tangerina, pode firme que você vai ter o mesmo efeito, tá? De qualquer forma, o que eu queria era o volume, a altura. E nisso a gente foi testando, foi fazendo os cliques e colocando ali a tangerina no formato que ela ficasse mais bonita. Primeiro eu testei com um tecido preto, depois eu testei com papel craft, que eu achei que ficou mais bonito. Quando eu acertei o ângulo certo, a arrumação e a organização certa das tangerinas, que são as principais, as que estariam dentro do pote, eu comecei a trabalhar o que estava ao redor. E o mais legal é que você pode e deve fazer nesse processo. Primeiro, destaca a parte mais importante e depois você vai fazendo variações, cliques diferentes, coloca uma coisa aqui, clica, depois você tira, coloca outra, porque ali você vai ter variações. Se depois você não gostar do resultado final, você tem um clique anterior para garantir. Eu, claro, prefiro fazer em vários cliques e depois eu uso a edição se eu quiser apagar alguma coisa, porque eu acho assim, a gente partir em cima de uma referência, de uma ideia, de algo que você já tenha na mente. Eu sabia o que eu queria no resultado final da minha foto, mas na hora que você vai fazer o seu clique, às vezes uma posição de uma folha, a posição de um tecido pode não ficar tão bonito quanto você tinha imaginado, e aí é legal que você vai testando. Em resumo, conforme eu fui colocando e fui testando, eu fui vendo que algumas coisas precisavam ser priorizadas e outras precisavam ser excluídas. Quando eu fiz esse clique e ajustei e cheguei na posição final, aí sim eu fui trabalhar com as gotinhas. E aí foi aquele processo que eu te falei, de tentativa e erro, porque eu queria algo diferente do que eu uso normalmente, que são os gotejar, né? Aquele gotejar mais fininho, mais profissional. Dessa vez eu queria algo que fosse parecendo realmente uma gota de chuva, né? Uma chuva caindo, só que caindo só em cima das frutas e não ao redor. Não dava para eu simplesmente colocar uma mangueira. Então o que eu fiz? Eu comecei nesse teste. Primeiro o borrifador, depois a minha escova de dente,
que foi o pior de todos, porque nesse caso ela é muito sutil, muito suave, funciona super bem para fazer, inclusive, aquele efeito suado no copo. Uso muito, inclusive, depois você pode procurar aqui na minha playlist, uma playlist de food styling, de técnicas de food styling, onde eu ensino a fazer aquele gotejamento, sabe, na cerveja, na foto de cerveja gelada. Você vai poder ver ali como que eu uso essa escovinha de dente para jogar uma glicerina, técnica super profissional aí, que eu liberei para o pessoal aqui de graça no YouTube. Pode ir lá assistir o vídeo que está disponível para você. Só que ela funciona para com uma técnica, mas para essa ela não funcionou. Em resumo, o que eu precisei fazer? Peguei as folhas que eu tinha usado para decoração e mergulhei na água e fui fazendo, simulando uma chuva. Por quê? Quando você tem várias folhagens, que foi o que eu fiz, ela funciona meio que, sabe aquele negócio benzedeiro que o pessoal faz para benzer água, para jogar, inclusive assim, para tempero, né, que pega, bota na água, tempera a carne, que faz aquilo ali, que parece sei lá, um chafariz. Aquilo ali foi o que deu o efeito das gotas, porque elas precisavam ser grandes o suficiente para aparecer no clique, mas ao mesmo tempo tinham que ser naturais e regulares, e essas folhas, elas deram esse efeito. Eu acho que você tinha que experimentar, porque foi algo que eu usei pela primeira vez, mesmo depois de 16 anos como fotógrafo de alimentos. Foi a primeira vez que eu usei um recurso como esse, de usar folhas molhadas, e funcionou super bem. Então toda vez que quiser simular aí umas gotinhas de chuva, faça. Você vai ter que fazer vários cliques até chegar na que você gostou mais, mas vale a pena, que eu achei o resultado muito bacana. Depois de testado tudo isso, depois de feito, claro, a minha cena estava completamente encharcada. E eu tinha feito, claro, o clique já do jeito que eu queria. Eu comecei a desmontar. No que eu desmontei, eu tirei de dentro do pote o papel que estava com todas elas e botei em cima da mesa. Quando eu botei em cima da mesa, já fiz uma cena que eu amei, que foi o papel molhado, papel craft molhado, com as tangerinas que estavam dentro do pote. Quando eu olhei, falei, isso aqui já dá uma outra foto. E foi dali que eu já criei essa foto aqui. Coloquei ali as folhas que estavam presas no potinho, do lado, joguei um pouco mais de água, peguei aquelas que estavam descascadas, dispus de uma forma que elas aparecessem só nos cantinhos e fiz um clique fotografando de cima, com a mesma luz, com a mesma posição, só que agora com o tripé posicionado de cima. Você pode inclusive fazer isso com a sua mão, não precisa segurar com o tripé, mas eu gosto do tripé para que eu possa fazer variações sem ficar mexendo demais. E o resultado dessa foto, ela teve um truquezinho que eu quis fazer depois usando um rebatedor, um truque que eu uso que é muito especial, que eu vou inclusive te mostrar em um outro vídeo. Vou gravar um vídeo à parte mostrando só como fazer esse efeito que você está vendo aqui, como se fosse uma luz de persiana que eu fiz nessa foto usando a mesma luz que eu fiz naquela anterior. Ah, e um truque importante, você deve ter percebido nas cenas aqui que eu precisei usar uma tapadeira para essa luz. E por que que eu usei? Se eu não tivesse colocado essa tapadeira, a luz ia ir muito intensa no fundo, ia deixar aquele fundo muito claro. Então eu comecei com ele mais claro e fui percebendo que eu precisava dele mais escuro, e por isso eu fui posicionando essa tapadeira e foi chegando ela de uma forma em que ela tampasse relativamente o fundo, para ele ficar mais escuro e deixasse mostrar mais na minha cena. E essa mesma luz eu usei para essa segunda foto. E depois eu vou te mostrar então no próximo vídeo o truquezinho para você ter esse efeito de cortina, de persiana, que eu fiz depois na pós-produção, trabalhando a luz de uma outra maneira. Mas para você agora conseguir esse efeito de chuva, eu vou te recomendar, primeira coisa, trabalhe com o Photoshop ou no Lightroom que você consiga apagar e multiplique essas fotos para você fazer uma gota de chuva assim vasta, grande, que ela pegue uma parte da tangerina, pega uma gotinha que ficou boa aqui, outra que ficou ali, e você vai mesclando, usando as máscaras, que é outro vídeo também que tem aqui no canal do YouTube, como usar as máscaras para você fazer efeitos melhores, mais profissionais nas suas fotos, e assim, trazer até um efeitinho assim de, vamos dizer, de truque de mágica.
porque você consegue apagar o que está na foto, consegue colocar outras coisas de outras fotos juntos. Inclusive o Photoshop está cada vez mais moderno e hoje em dia tem até a inteligência artificial que ela apaga e ela mesma já consegue corrigir o fundo. Daqui a pouco a gente já vai conseguir fazer coisas inacreditáveis em cima dos cliques que a gente fez. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado dessa técnica que eu te mostrei. Dei várias dicas preciosas para você hoje, para você conseguir chegar a esse resultado dessa foto. E não esquece que aqui, no próximo vídeo, onde está aqui embaixo, você vai poder ver o outro vídeo, onde eu mostro o efeito que eu fiz para ter essa luz de persiana. Fiz esse efeito na pós-produção e eu acho que pode te ajudar aí a você ter recursos novos para você trabalhar fotos impactantes, fotos que vão chamar a atenção das pessoas e, claro, te deixar aí cheio de orgulho do seu trabalho como fotógrafo ou até mesmo do seu Instagram. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de, claro, deixar o like para valorizar o trabalho que a gente está fazendo e deixa aqui nos seus comentários qual foi a técnica que eu te ensinei que mais te ajudou, que mais você achou que pode te ajudar a fazer fotos cada vez mais diferenciadas. E depois disso, aproveita, entra no descritivo desse vídeo para você olhar todos os links que tem aqui disponíveis para você, no meu Instagram, do nosso grupo de WhatsApp para você receber avisos, de playlist de técnicas de freestyle, de playlists de técnicas profissionais, quer dizer, tem muita coisa que eu deixo tudo aqui no descritivo do vídeo para você saber aí seus próximos passos, caso você esteja chegando aqui no canal agora. É isso, espero que você tenha gostado, não deixa de ver o próximo vídeo que está aqui indicado. Um beijo, nos vemos depois.